Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é uma continuação da promoção do surfista cósmico, que disse: só a mente, a alma ou como queiram chamar, importa. Todo o mais é compensado, postiço. O maxim mais importante é o brain maxim. A real beleza e força do ser humano estão no intelecto. Eu já fiz um vídeo sobre Brain Maxing, mas eu expliquei mais o que é a cultura dos Maxings, né, dentro da Neo Black Pill. Esse vídeo já está disponível na área de membros como conteúdo antecipado, mas eu queria fazer esse vídeo aqui para explicar exatamente como ficar mais inteligente, né? Então vamos lá. Antes de tudo, é claro, pedir a vocês que, se gostarem do conteúdo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e, é claro, compartilhar o vídeo e ficar à vontade na seção dos comentários como sempre. E se quiserem apoiar ainda mais o conteúdo, vocês podem promover um vídeo aqui no canal, nos links na descrição e no comentário fixado, ajudando com que ele continue gratuito para todos os homens. Muito obrigado a todos que fazem isso. Então vamos lá, nós sabemos que o nosso país é um país deprivado de qualidade intelectual, certo? E isso por diversos motivos. Eu sei que tem essa brincadeira de que no Brasil o QI é baixo, e de fato ele é mesmo, mas o QI ele não é uma métrica de inteligência muito confiável, tá? O QI ele só ficou famoso por ser uma simplificação. A gente sabe muito bem que coisas explicadas de maneira simples fazem muito sucesso, tá? São muito conhecidas, porque as pessoas elas querem isso, elas querem atalhos, elas querem facilidades. E isso é comum de todo mundo, uma verdadeira preguiça de pensar. E quando você vai ver de verdade, existem diversos tipos de inteligência que os gregos já sabiam, né? Os gregos foram um dos primeiros a catalogarem esses tipos de inteligência. Existe a inteligência espacial, né, que é a pessoa conseguir visualizar todas as três dimensões do mundo e ter bastante noção de espaço. Tem a inteligência naturalista, que é, por exemplo, algo muito comum de agricultores. Então você percebe que, às vezes, o cara ele é um excelente pedreiro, tá ligado? Ele tem uma inteligência espacial muito boa. Às vezes, o pedreiro é tão bom que ele consegue erguer uma parede sem pruma, cara. Mas às vezes ele não tem uma capacidade lógica muito boa, então se você botar ele para fazer um teste de QI, provavelmente vai sair um número bem baixo. Isso porque os testes de QI, principalmente os testes de QI na internet, basicamente medem o seu nível de entendimento lógico e também o seu tempo de raciocínio, é basicamente isso, tá? E eles não vão, obviamente, medir os 9 tipos de inteligência, né? Que são a espacial, a natural, a musical, a lógica matemática, a existencial, a corpórea cinética, a linguística e a intrapessoal. E é o seguinte, a espacial ela é a noção do ambiente ao seu redor, né? Você consegue visualizar o mundo em 3 dimensões. Essa inteligência é bastante atrofiada no mundo moderno porque a gente não usa tanto nossas capacidades para isso, né? A naturalista também é bastante atrofiada, que é você entender como é que a natureza funciona ao seu redor, entendeu? A lógica da natureza mesmo, a vida e as estruturas naturais. E essa é uma capacidade mais comum em agricultores ou em caçadores, que são, obviamente, profissões que estão sumindo. Na verdade, eu acho que eu nunca conheci um caçador de profissão mesmo na minha vida. Existe a inteligência musical também, mas aí vai ser uma vocação mais artística. A inteligência de lógica matemática ela é bem autoexplicativa, né? É uma das mais valorizadas no mundo de hoje, porque se trata de quantificação das coisas, criar hipóteses e provar essas hipóteses. A inteligência existencial poderia também ser chamada de inteligência espiritual. Essa costuma ser uma vocação mais sacerdotal, porque trata de questões sobre a vida, sobre a morte e sobre o sentido delas, né? Tem inteligência interpessoal também, que é mais tipicamente feminina, e a gente entende por quê. É obviamente por conta da evolução, né, delas, elas viveram mais em grupo, em tribo, então elas conhecem muito mais as pessoas e tal. Então a sobrevivência feminina dependeu mais de lidar com as pessoas, né, aprender a ler as pessoas e lidar com a tribo. E é basicamente isso, lidar com os sentimentos e as emoções das pessoas. Aprender a ler as pessoas, tá? E tem pessoas que têm essa inteligência tão aflorada que, assim, conseguem levar qualquer um no papo, velho. Conseguem convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, basicamente. Muitas vezes pro bem, mas muitas outras vezes pro mal também.
A inteligência corporal cinética é basicamente a vocação de lutadores, de atletas em geral. É você conseguir alinhar sua mente com o seu corpo. É o que a galera do bodybuilding, por exemplo, ou da musculação em geral, falam sobre ligação neuromuscular, né? Ou comunicação neuromuscular. Quanto mais o seu cérebro está focado no movimento do teu músculo, mais você consegue contrair ele, e aí gera mais hipertrofia e blá blá blá. Pois é, todas essas inteligências aqui são como músculos, né? Elas podem ser exercitadas e hipertrofiadas, obviamente. E assim como um músculo, você precisa saber que elas existem e qual é o melhor exercício para hipertrofiar elas, né? A inteligência linguística é conseguir se expressar, sabe? Falar bem e convencer pessoas. Eu, como vocês sabem, sou até bastante bom nisso, e é por isso que eu sou um criador de conteúdo. E você percebe que essas inteligências, muitas vezes, elas complementam uma a outra. Então, se o cara ele tem inteligência linguística, inteligência interpessoal e lógica matemática aflorados, meu irmão, o cara ele consegue basicamente quase tudo nessa vida. Porque ele vai conseguir se expressar bem, vai conseguir ler as pessoas muito bem e também vai ter uma lógica muito boa para chegar à conclusão de hipóteses e provar essas hipóteses. E por último, mas não menos importante, na verdade eu acho que é uma das mais importantes, se não a mais importante, tem a inteligência intrapessoal, que é entender a si mesmo o que você sente e o que você quer. Eu acho essa inteligência mais importante porque ela basicamente vai liberar todas as outras inteligências para você. Com ela você vai aprender quais são as vocações e limitações do seu corpo e da sua mente, qual é a melhor perspectiva que você vai ter para exercitar suas inteligências e basicamente vai te mostrar o que te faz feliz, tá ligado? O que te faz realizado, e aí você aprende realmente como você quer viver. E eu diria que a Red Pill ela tá dentro dessa inteligência aqui, onde você começa a desvencilhar exatamente o que é você e o que é o seu ser social, que aprende através de osmose social, sabe? Só repete padrões sociais e obedece. E muitas vezes esse seu lado social pode se confundir com o seu lado pessoal, individual mesmo. Mas, independente de qualquer inteligência que você tentar desenvolver, você vai precisar seguir certos passos comuns para cuidar do seu corpo e da sua mente, como por exemplo, dormir de 7 a 9 horas todos os dias. Isso é crucial, tá? Se você não descansar bem, e tem que ser 7 a 9 horas ininterruptas de sono de qualidade. Se você não descansar bem, cara, tu vai continuar burro. Ou vai ser burro para sempre. E em qualquer área. Eu diria que isso é o mais importante. Eu vou tentar botar aqui em ordem de importância, tá? E logo, imediatamente abaixo, vem a alimentação, tá? Você tem que comer coisa de qualidade para ficar inteligente. Seu cérebro é uma bola de gordura. É uma bola gelatinosa que consome 20% de todas as calorias que você ingere durante a sua vida. Então, você vai ter que comer bastante gordura, tá? E gordura de qualidade, gordura animal. Não tenha medo de colesterol, coma bastante carne vermelha. O ser humano evoluiu comendo carne vermelha, caçando. Não existem muitas evidências quanto a isso, mas eu tenho a impressão, tá? Eu tenho a sensação de que carne ao ponto, sabe, com aquele rosado por dentro, é mais aproveitável pelo nosso corpo do que uma carne mais tostada, mais bem passada, tá? Existem evidências de que a carne crua, ela é muito difícil de digerir e o nosso corpo não aproveita bem, então ela precisa ser cozida. E foi depois da descoberta do fogo que o ser humano conseguiu desenvolver o seu neocórtex, né? Que é a parte mais moderna do nosso cérebro e é uma das mais potentes, responsável pela lógica, pelo pensamento futuro e todas as capacidades que nos diferem dos animais, basicamente, ou quase todas. E existem teorias, eu não sei dizer o quão conclusivas elas são de fato, mas que dizem que foi justamente a queima da proteína da carne que fez o nosso cérebro conseguir aproveitar melhor essas proteínas. E convenhamos também, eu acho que a maioria dos homens gosta de uma carne mais mal passada mesmo, ela tem mais sabor. E é óbvio, carne fresca, tá? Se você mora numa cidade menorzinha aí, você vai ter acesso a açougues, que assim, o animal foi abatido há 1-2 dias no máximo. Eu sempre pego a carne no açougue no dia que eu sei que tem abate, então às vezes a carne nem foi congelada ainda, então isso é muito bom. E é claro, né, peixe, ômega 3, existem diversos estudos aí mostrando que o ômega 3 tem ligações claras com as funções cerebrais e aumentam as funções cerebrais de fato. Então, se você não gosta muito de peixe, óleo de fígado de bacalhau já é bom o suficiente.
Hoje em dia você compra em cápsulazinhas de gelatina, você nem sente o gosto, você só engole. É um pouquinho caro, mas é um investimento na sua inteligência e na sua saúde, né? Vale todo o custo. E sobre dieta, ainda falando sobre dieta, a dieta cetogênica é a que mais demonstrou resultados promissores a respeito do aumento de inteligência, vamos botar assim, né? A dieta cetogênica é níveis baixíssimos de carboidrato e altos níveis de gordura. É tipo 60, 70% das suas calorias vão ser gordura, preferencialmente de origem animal, e tipo 20% de proteína e só 10% de carboidrato, sabe? E faz todo sentido quando a gente observa também a teoria evolutiva das coisas, né? O ser humano ele evoluiu em dieta cetogênica. A gente não tinha massas, a gente não tinha carboidratos muito disponíveis, a gente complementava a nossa dieta de caça com vegetais, tá? E vegetais de baixíssimo amido, ou seja, de baixíssimo carboidrato, e algumas frutinhas quando era primavera, então uma época do ano, e as frutas, tipo milênios atrás, eram muito menos doces que as de hoje, tinham muito menos açúcar, porque as de hoje foram reproduzidas através de seleção artificial, né? Então a laranja que a gente tem hoje, ela é muito mais doce do que de algumas décadas atrás, a banana, a manga, enfim, frutas tropicais naturalmente são mais açucaradas, mas você não precisa de vegetais para ter uma dieta saudável, uma dieta cetogênica, tá? Você pode comer só carnes, ovos e se você não tiver problema com leite, no caso intolerância à lactose, laticínios também. Mas se for complementar a sua dieta com vegetais, procure sempre os de baixo amido, preferencialmente, né? E as frutas de pouco açúcar. Os carboidratos, principalmente os mais simples, né? Os mais doces, vamos botar assim, eles mostraram também em diversas pesquisas danos à capacidade cerebral dos indivíduos, né? Um aumento da preguiça, não só física como mental. E aí a gente entende o porquê as pessoas hoje elas são mais assim, né? Porque a nossa alimentação ela é muito focada em carboidrato simples, fácil de digerir. E existem teorias evolutivas para isso também, dizendo que é como se o nosso corpo entendesse que nós estamos em primavera. E porque era quando a gente tinha acesso a açúcares, né? Das frutinhas que nasciam na primavera. Lembrando que o ser humano ele evoluiu na Era do Gelo, tá? A Era do Gelo acabou alguns milhares de anos atrás e em basicamente todo mundo era a primavera que nasciam as frutinhas. Então, na primavera a gente tinha mais acesso a açúcares, mais calorias e a gente se preocupava menos em caçar, menos em ficar ativo. E aí o nosso metabolismo automaticamente ficava mais preguiçoso, mais calmo, entendeu? Então, quando a gente come muito açúcar, meio que está dando essa informação para o nosso corpo. Outra coisa também muito promissora para a inteligência é o jejum. O jejum também tem mostrado diversos sinais de cura de doenças inflamatórias, tem sido usado até para o tratamento de câncer, né? A autofagia das células ali, que é, a grosso modo, deixar as células ficarem famintas para umas comerem as outras, e elas preferem comer as mais velhas e mais doentes. E também existe a teoria evolutiva de que o ser humano, quando ele estava com fome, ele tinha os seus instintos de caça muito mais apurados, né? Para ele conseguir sobreviver, caçar alguma coisa, comer e sobreviver. Existem vários filósofos que falavam sobre o poder do jejum. Então, fazer um jejum mais prolongado, não só intermitente, mas se você só conseguir fazer o intermitente, tá tudo bem, ajuda bastante a você ficar menos burro ou mais inteligente. E existem certas comidas que deixam a pessoa mais inteligente a grosso modo mesmo, tá? E foram extensivamente pesquisadas, que são, por exemplo, abacate e nozes. Noz de nogueira mesmo, sabe? É bem carinha essa noz, mas como eu disse, é um investimento para a sua saúde e para a sua inteligência, vale todo o custo. E perceba que esses dois alimentos são basicamente gordura de origem vegetal de qualidade. O seu cérebro ele opera melhor com gordura do que com carboidrato. Pesquisas mostram isso ostensivamente. Então, um azeite de oliva de qualidade, extra virgem, obviamente, também vai te ajudar bastante. Agora vamos mais para práticas. Eliminar pensamentos negativos, isso é importante, tá? Eliminar ansiedade, eliminar estresse. O cortisol, ele é literalmente assassino, tá? Você tem que evitar o cortisol ao máximo. O cortisol mata, cara, acabou. Pessoas com os menores níveis de cortisol ao longo da vida viveram mais tempo e melhor, obviamente. Então, pensamentos e pessoas, acima de tudo, negativos, você tem que tirar da sua vida. Outra coisa nessa ordem aqui, exercício físico. Exercício físico é muito importante, principalmente para o homem, para ele ficar mais inteligente.
Também existem diversas pesquisas conclusivas de que exercícios físicos aumentam a capacidade, a frequência cerebral. E vai ter que ser exercício bem pesado, tá? Não é só funcional, não é só aeróbico, não. Vai ter que ser exercício de altíssima intensidade e, de preferência, complexo, tá? Que usam vários grupos musculares. Na verdade, o exercício que usa mais grupos musculares é o melhor. Então, assim, para a galera mais de academia, procure supino, sabe? Agachamento. Quanto mais músculo for envolvido no exercício, é melhor para você. Não só para a sua saúde, como também para o seu intelecto. Eu sei que na academia a gente trabalha mais com grupos musculares isolados, né? Mas procure dar mais foco em exercícios mais complexos. Então é uma boa notícia aí para a galera da calistenia, né? E por último, tem o processo de meditação. A meditação ativa é a mais comum e é a mais eficiente, é a mais conhecida também, né? É conhecida como mindfulness. É onde ou você observa os seus pensamentos e aí você vai estar numa situação mais estática, você vai sentar numa cadeira, na sua cama, de maneira bem confortável e ficar ali uns 5, 10, 15 minutos, dependendo de quanto tempo você tem disponível. Eu recomendo assim uns 15 minutos, é até bom para testar a sua paciência e tal. E você vai única e exclusivamente observar os seus pensamentos. Os pensamentos eles vão vir, mas eles vão passar, tá? E é bem tranquilo isso. Vai vir um monte de pensamento merda na tua cabeça, vai vir um monte de zoeira, mas você não pode se identificar com eles, você não pode se prender a eles. Deixa eles passarem, é como se você estivesse dentro de um salão de aves aberto, sabe? E os pensamentos são como as aves que ficam passando ali, os passarinhos. E eles passam, fazem alguma coisa e vão embora. Eles sempre saem, eles sempre vão embora. Alguns ficam mais tempo, outros ficam menos tempo. Mas o importante é você não caçar os passarinhos. Os pensamentos vão passar e você só fica vigiando. Assim você aprende mais sobre a sua mente e assim você fica mais consciente de como a sua mente e as suas emoções funcionam. Vai te dar até mais autocontrole, porque você vai aprender os padrões da sua mente e em situações onde você poderia estar perdendo o controle, você vai já conseguir prever a emoção vindo, sabe? E aí antes de você ficar com raiva, você já vê a raiva chegando e já consegue evitar. E por último, e assim, em ordem, né, de importância, respire pelo nariz, cara. Respire pelo nariz. Isso não é mewing, não estou falando isso para sentido de mewing. Respirar pelo nariz é mais importante porque o seu cérebro ele precisa de oxigênio, tá? É por isso que quando você é asfixiado, primeiro você desmaia e depois você morre, tá? Porque o cérebro ele precisa de constante acesso ao oxigênio em abundância para funcionar bem. E então quando você entra numa situação de luta ou fuga, né, de tensão, você começa a respirar mais rápido. Justamente é o seu corpo tentando hiperventilar o cérebro aí para ele conseguir pensar melhor, vamos botar assim. E também automaticamente em situações de estresse o ser humano ele costuma respirar fundo, né, dar aquela suspirada e tal. Você vê que uma pessoa está estressada quando ela costuma fazer isso. Pois é o cérebro tentando hiperventilar para resolver os problemas ali em questão. Então respire bem, respire fundo, a meditação ativa vai te ajudar com isso. Por exemplo, só de você estar ouvindo isso, a sua respiração ela já se tornou manual, né, e não automática. Isso é bastante importante, a meditação ativa ela te ensina isso, a manter a sua respiração manual, evitando assim que aquele robozinho meio que instintivo controle você. Esse robozinho instintivo é importante para evitar que você se estresse. Imagine se você ficasse consciente de todas as suas capacidades corporais o tempo todo, seria uma carga muito forte para o nosso cérebro e acima de tudo uma distração, né? Então é por isso que dizem que nós temos, na verdade, 2 cérebros, metaforicamente falando. Existe também um cérebro muito potente que controla essas partes mais automáticas do nosso corpo, né? Como movimentos de certos órgãos, como os intestinos, o coração, a respiração e o piscar de olhos automático e tal. E você pode exercitar o seu cérebro principal na sua cabeça para meio que tomar esses movimentos, né? Como o Bruce Lee, por exemplo, ele conseguia simplesmente controlar os seus batimentos cardíacos, velho. O cara era zica. E é um processo muito parecido com você respirar manualmente, então meio que é o primeiro exercício. Respire sempre pelo nariz e evite respirar pela boca, assim você ventila melhor o seu cérebro.
E é basicamente isso, né? É isso que vai te deixar substancialmente mais inteligente. Eu estou falando de questão de bioquímica mesmo, não estou falando de lógica, não estou falando de observações sobre o mundo, não estou falando de ler as pessoas, nem necessariamente de entender a si mesmo. Eu estou falando de fazer o teu cérebro ficar mais gordo, de produzir mais neurônio. Essas paradas vão fazer você produzir mais neurônio, ponto final, tá? Então, senhores, espero que tenham acompanhado até aqui. Se acompanharam, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.